Pessoal, beleza? Rapaziada, bora seguir, né, os nossos trabalhos de hoje, falando sobre a seleção dos Estados Unidos de basquete. Bom, a seleção americana estreou com vitória na Copa do Mundo de basquete, venceu a seleção da Nova Zelândia, só que mesmo vencendo por mais de 20 pontos, não dá pra dizer que a seleção dos Estados Unidos empolgou. Não empolgou. Venceu, beleza, por mais de 20 pontos, show de bola, mas não convenceu. Não foi uma vitória convincente. Não foi. Não foi. A grande verdade é que se não fosse o banco dos Estados Unidos, principalmente Paolo Banchero e Austin Reeves, se não fosse o banco, se não fosse esses caras, a Nova Zelândia poderia ter vencido o jogo. Porque no início da partida, a Nova Zelândia foi melhor do que a seleção americana. Os titulares dos Estados Unidos deixaram muito a desejar, mas muita coisa. Nem o Anthony Edwards, que fez um baita de um pré-copa, que arrebentou nos amistosos, jogou bem. Pô, o Anthony Edwards cometeu 5 turnovers. 5 turnovers. Quem salvou a seleção dos Estados Unidos nessa estreia foi o banco. O banco americano foi responsável por mais da metade dos pontos marcados pelo time. Pô, o banco que salvou. Os titulares não jogaram bem. Não jogaram bem. O Jalen Brunson apareceu muito pouco. Anthony Edwards errou demais. Muito desatento, cometendo muito turnover besta. Muito turnover besta. O titular que teve a melhor performance foi o Jaren Jackson Jr., que apareceu muito bem na defesa e conseguiu bons lances no ataque. Tirando o JJJ, todos os outros titulares foram muito abaixo. E pra mim, o titular que mais decepcionou e que menos apareceu foi o Brandon Ingram. Cara, chegou um momento do jogo que eu não sabia se o Brandon Ingram tava ali na quadra. Inacreditável. O Brandon Ingram, em 15 minutos, marcou apenas 2 pontos. 2 pontos. Estamos falando de um cara que vem de uma temporada de mais de 24 pontos de média no Pelicans e de um cara que já foi All-Star. De um dos melhores jogadores da posição. Esse cara marcou 2 pontos em 15 minutos. Eu até comentei na análise que eu fiz, né, da estreia dos Estados Unidos, que parecia que o Brandon Ingram não sabia o que fazer. Que o Steve Kerr não sabia como usar o Brandon Ingram. Eu até questionei se o Ingram deveria mesmo ser titular, porque assim, ele não agregou em nada. E não é que ele não agregou nesse jogo contra a Nova Zelândia. Se a gente pegar os amistosos, cara, o Ingram tava totalmente deslocado. Não contribuía na defesa, não contribuía no ataque, sabe? Não, o Ingram não tava fazendo sentido na lineup. Não tava fazendo sentido. Então, assim, os titulares dos Estados Unidos precisam urgentemente melhorar. Porque estamos vendo outras seleções passando o carro. Por exemplo, a seleção canadense tá brincando de jogar basquete. Amassou a França e o que fez hoje contra a seleção libanesa foi sacanagem. Tendo os titulares brilhando. Brilhando. A seleção espanhola teve uma baita de uma estreia. A Espanha, sim, venceu e convenceu. Com os titulares jogando muito. A seleção americana, não. A seleção americana, não. E o Brandon Ingram, né, que pra mim foi o titular mais omisso, né, foi o titular menos útil nesse jogo, nessa estreia, ele cedeu uma entrevista pro Joey Vardon, do The Athletic, e ele confessou que
ele está incomodado e frustrado com o seu papel no time americano. A fala do Brandon Ingram foi a seguinte: isso é totalmente diferente do que estou acostumado. A equipe está ganhando, então não posso ser egoísta pensando em mim. Mas é um pouco frustrante para mim. Estou apenas tentando descobrir maneiras de ser eficaz. Então o próprio Brandon Ingram sabe que ele está deslocado no time, que ele não está tendo um papel importante no time. Não tá mesmo. Não tá mesmo. Não dá para entender o motivo do Brandon Ingram ser titular. Na teoria, o Brandon Ingram seria um cara para ajudar o Anthony Edwards ali em situações de mano a mano. Seria um cara que, quando o Anthony Edwards estivesse bem marcado, o Ingram seria o cara que ia pegar a bola e criar no mano a mano. Só que não tá acontecendo. Quando a seleção americana fica apertada na meia quadra, quando não dá para o Anthony Edwards achar uma infiltração, achar um drive, a saída dos Estados Unidos é jogar a bola no JJJ no post. O Ingram não é nem a terceira opção no ataque americano. O que é frustrante para ele realmente, porque no Pelicans, na maioria das vezes, ele é prioridade no ataque, até porque o Zion não joga, né? Então o Ingram, ele meio que tá acostumado a ser o protagonista. E ele tá sendo um baita de um coadjuvante. Nem coadjuvante, ele tá sendo um figurante no time. Tá sendo um figurante no time. Então, eu imagino que deve estar sendo bem difícil para ele. Mas aí, temos que criticar o Steve Kerr. Eu sou um fanzaço do Steve Kerr, tá? Eu acho que o Steve Kerr fez com esse time americano em tão pouco tempo é admirável. Ele fez esse time criar um entrosamento incrível. Incrível, incrível. Só que a grande verdade é que o Steve Kerr não sabe como usar o Brandon Ingram. Não sabe. Eu falei disso nos amistosos, que o Ingram estava deslocado, assim como o Michael Bridges também está deslocado. O Steve Kerr ainda não achou uma forma de envolver mais esses dois caras no ataque. Então, óbvio, temos que criticar o Brandon Ingram, porque ele tem que aparecer mais? Temos. Só que o Steve Kerr tem muita culpa aí. O Steve Kerr tem muita culpa aí. E na minha opinião, é melhor o Steve Kerr tirar o Brandon Ingram dos titulares e colocar ele no banco do que deixar o Ingram lá na lineup titular sem função. Eu acho que saindo do banco, o Brandon Ingram pode ter, pode ter um papel mais importante do que entre os titulares. No time titular, eu colocaria o Banchero, que foi um puta diferencial na estreia. Eu faria essa mudança pro segundo jogo. Eu colocaria o Banchero pra jogar na 4 ao lado do JJJ, na 5, né? E moveria o Ingram pro banco. Moveria ele pro time reserva, porque saindo do banco, ele pode ter um papel mais importante. Ele pode executar a mesma função do Banchero. Ele pode jogar como um 5 improvisado, como um híbrido de ala pivô e pivô. Por quê? Porque o Ingram tem uma envergadura bizarra. E ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso, sabe? Porque manter ele na lineup titular do jeito que tá, sem ele receber uma bola no post, sem ele receber uma bola no isolation, não faz sentido pra mim. Não faz sentido, porque você tem um cara ali no time titular que não te entrega nada. Entendeu? Então, esse jogo de estreia serviu pra mostrar pro Steve Kerr que ele precisa fazer mudanças, tá? Que ele precisa fazer mudanças. E é importante dizer que não é porque um time venceu o outro por 20 pontos de vantagem que o time foi maravilhoso. Não. Vitórias podem enganar. Vitórias escondem defeitos. E para mim essa vitória dos Estados Unidos na estreia, apesar de ter sido boa, apesar do time ter botado 20 pontos de vantagem e de ter mostrado coisas boas, principalmente nos momentos em que Reeves e Banchero estavam em quadra, apesar disso,
foi um jogo, foi uma vitória que expôs alguns problemas do time americano. E o principal deles foi essa falta de utilidade do Brandon Ingram no time titular. Ele tá frustrado, tá? E assim, caras desse nível não rendem quando estão frustrados. Então, se eu sou o Steve Kerr de novo, eu tiro o Ingram da lineup titular, boto ele no banco para ele ter uma função mais importante, para ele ter um papel mais importante. Porque do jeito que tá, corre o risco do Ingram terminar a Copa do Mundo com menos de 5 pontos de média, o que é inacreditável para um cara que vem de temporadas de mais de 24 pontos, né? Pelo amor de Deus, um cara que foi All-Star. Então, mudanças têm que ser feitas, na minha humilde opinião. Mudanças têm que ser feitas. Bom, qual que é a sua opinião sobre isso? Você concorda que o Brandon Ingram tá totalmente deslocado nessa lineup titular? E assim como eu, você acha que ele deve ser movido pro banco? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande para os seus amigos. E é isso. Tamo junto, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.